Aí eu fixei o texto aí na tela. Quero que você já abra lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 33. Gostaria que você acompanhasse comigo a leitura bíblica, porque é a palavra que traz vida, é a palavra que transforma, é a palavra que nos enche. Então, abre lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 7, verso 33, e acompanhe comigo essa leitura preciosa, essa porção de vida que o Senhor nos tem essa noite. Diz a palavra do Senhor assim: Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-te. Aqui é um dos acontecimentos do Evangelho, quando Jesus inicia ali a sua caminhada, inicia o seu ministério. E essa palavra, ela sempre soou muito forte no meu coração. Eu gosto muito do que essa palavra provoca de fé dentro de mim. As expressões usadas por Jesus, principalmente as que ele usa, e a própria Bíblia nos mostra em grego aqui, né? Ela quer dizer muita coisa. E aqui ela significa que se abra, que se abra. Então, é uma coisa que mostra que Jesus, ele cria que aquilo que se profetizava tinha o poder de mudar a situação. Então, Deus me deu essa palavra no começo desse ano de 2020, onde realmente eu pude perceber que em Jesus todos os caminhos já foram abertos. Porque ele fala, né? Eu sou o caminho, a ressurreição e a vida. Então, ele é aquele que abre o caminho. Ele é aquele que vai à frente. Ele é aquele que faz todas as coisas. Então, quando você começa a olhar para o céu com essa perspectiva de que os céus não estão fechados, as possibilidades de você realmente ter a sua fé aumentada, ampliada, dilatada, expandida é muito maior, porque você vai levantar a sua oração crendo que os céus já se abriram em seu favor. Então nessa noite, esse é meu encargo aqui, mostrar para você que quando você ora, os céus estão abertos para te receber. Se você for em vários lugares aqui, como eu já falei alguns dias atrás, vai estar fechado. Se você for lá na Assembleia Legislativa fazer uma petição, possivelmente aqueles legisladores ali não vão poder te receber. Se for na Câmara dos Vereadores, vai estar fechado. Mas existe algo que Jesus abriu que não está fechado. O Senhor Jesus abriu, escancarou as portas do céu para que eu e você pudéssemos orar com liberdade e pedir ao Pai que fale aos nossos corações, que fale conosco. Os céus estão abertos para você. Usufrua disso, usufrua dessa liberdade que Cristo te deu. Então eu quero ressaltar esta bênção de você saber que os céus estão abertos para você. Como eu disse para você, tudo é possível ao que crê, tudo é possível. Então se você crê corretamente, você vai possuir tudo o que Jesus te prometeu. O pecado hoje, após Cristo, ele não tem mais o poder de realmente te destruir, mas ele pode te fazer crer incorretamente, crer que Deus não te ouve, crê que Deus não pode responder às suas orações, mas você precisa crer que a bênção mais importante que você poderia receber, você recebeu quando você era o pior dos pecadores. Não é que deixamos de ser o pior dos pecadores, mas Jesus deu a vida dele para que você olhasse para você não mais como o pior dos pecadores, mas olhasse para si mesmo como filho amado de Deus, filho esse que o Pai tem prazer em abençoar. Na verdade, o Pai tem prazer em abençoar Cristo, mas porque ele tem prazer em abençoar Cristo, ele tem prazer em nos abençoar, porque nós hoje estamos em Cristo, estamos assentados com ele, estamos conectados com ele, juntos com ele. Então o Pai tem prazer em nos abençoar por causa do sacrifício e da entrega de Cristo Jesus. O Pai tem prazer em te abençoar. Então o que tem que acontecer? Isso que aconteceu aqui nesta passagem. Um jovem era surdo, não ouvia. Jesus vem, toca nos seus ouvidos e fala que se abram. Então muitas vezes os nossos ouvidos estão tapados de ouvir a voz que Deus quer que nós possamos ouvir. Então ouça nesses dias as vozes corretas. Ouça nesses dias as impressões do céu acerca de Cristo. Se você começar a entender que o céu pensa de Cristo, ele vai pensar de quem está conectado com Cristo, que é a videira verdadeira, você vai viver numa posição de mais do que vencedor. E você vai conseguir ter liberdade para acessar
tudo aquilo que o Pai já deixou à sua disposição. O que é uma porta aberta? Quando Jesus fala que se abram as portas. O que é uma porta aberta? Várias pessoas têm pedido, pastor, ore para mim, para que se abra uma porta para mim. Geralmente, quando as pessoas falam que se abra uma porta, está pedindo uma oportunidade. Então, uma porta, ela arremete a uma oportunidade que precisa ser o quê? Aproveitada. Então, quando existe uma porta de oportunidade, você precisa aproveitar ela. Eu creio que nesses tempos agora que estamos vivendo, existem portas de oportunidades para nós. Portas de oportunidade que talvez em outro tempo você não teria. Qual que é o nosso papel? É, posicionado em Jesus, saber qual é a porta para mim. Então, mais importante do que você saber qual é a porta que Jesus tem para você, é também você saber qual que ele não tem. Porque às vezes na variedade de porta você pode entrar em uma que não era para você. Aí está a importância de estar sintonizado com Cristo, sintonizado com o Espírito, para que ele não só te aponte a porta correta, mas como também te livre das portas erradas, das portas que vão atrasar o seu crescimento espiritual. Então, fica atento naquilo que o Senhor quer falar com você. Geralmente uma pessoa quando quer uma oportunidade fala, eu preciso de uma oportunidade ímpar. Já viu isso? Foi uma oportunidade ímpar na minha vida. Por que não é oportunidade par? Né? Por que não é uma oportunidade realmente para mim e para mais um? Porque geralmente tem oportunidades na nossa vida que são individuais. Então Cristo nos deu uma oportunidade individual de salvação, uma oportunidade individual de sermos filhos amados, uma oportunidade individual de sermos herdeiros e co-herdeiros com Ele. Precisamos aproveitar isso com todo o nosso ser, com tudo aquilo que nós cremos. O apóstolo Paulo, ele tinha essa percepção de oportunidade. Então, ele aprendeu a usufruir das oportunidades que Cristo deu para ele. Lá em 1 Coríntios 16, 8, 9, ele fala, ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para trabalho se abriu, e há muitos adversários. Ele sabia que tinha uma porta de oportunidade aberta e que haveria uma guerra para que impedisse ele de aproveitar aquela porta. O homem de Deus ele tem que ter essa percepção. Não é porque eu recebi a oportunidade que eu posso realmente não ter o inimigo lutando contra mim. Então eu entro na porta, mas ao mesmo tempo eu vigio, eu fico vigilante para lutar e para permanecer na posição que Cristo me colocou. Então nesses dias é muito importante isso. Não saia do lugar que Cristo te colocou. Não saia do lugar do descanso. Não saia do lugar onde a tua visão é ampliada nele. Muito importante você tomar essa posição. Vou ficar em Jesus. Não tem nada que vai me tirar de Jesus. Vou correr para Cristo. Vou usufruir de Cristo. Vou beber de Cristo. Vou realmente me encharcar, me banhar de tudo aquilo que Cristo tem para mim. Não existe vida plena. Isso eu falo com toda convicção. Não existe vida completa sem Jesus. Ele é a maior Ele é a maior oportunidade das nossas vidas. Porque ele não somente abre um caminho de bênçãos aqui na terra, como também abre um caminho de oportunidades para uma vida eterna com o Senhor. Então aqui na terra nós somos abençoados e somos abençoados também com a eternidade, que é um dos maiores benefícios que o cristianismo nos oferece, que é você ter uma vida eterna com o Senhor. Muitos não se atentam a isso, mas aquilo que você tem de mais certo na sua vida é que você vai morrer. Muitos não estão preparados para o dia da sua morte, por isso temem tanto a morte. Se você pegar os medos que as pessoas têm na vida, o medo causado por essa pandemia se resume ao medo de morrer. Nós nos apegamos tanto a essa vida que temos tanto medo de perdê-la, mas não nos atentamos que a vida que Jesus nos promete é muito melhor se nós entrarmos pela porta da salvação, pela porta que é Ele. Por isso precisamos lembrar que Deus, Ele não somente dá essa salvação para nós, mas também aqui na terra Ele nos abençoa, Ele nos provê, Ele nos galardoa. Aí vamos nos posicionar como Ele quer que nós venhamos até a posição aqui nesse tempo. Eu quero ler com vocês alguns significados do que é uma porta, de acordo com a Bíblia e de acordo com uma percepção espiritual. Lá em Jerusalém, a construção antiga ela possuía 12 portas. E cada porta tinha um nome. E cada porta tinha uma representatividade espiritual. Eu gostaria que você prestasse atenção, porque talvez uma dessas portas é a porta que você precisa. Por exemplo, nós tínhamos lá na cidade de Jerusalém uma porta chamada Porta do Gado.
que futuramente na reconstrução da fortaleza, ela foi chamada de Porta das Ovelhas. É por essa porta que todos devem entrar. Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem e me seguem. Essa porta, ela representa o quê? Consagração. Ela representa uma entrega. Todos nós precisamos nos entregar por completo para Jesus, para de fato vivermos a nova vida que ele promete. Ele fala, pois todo aquele que entra por essa porta, que sou eu, lá em João 10, entrará e sairá e encontrará pastagem. Então é muito importante você saber que você é ovelha, mas como uma boa ovelha você tem um pastor, um bom pastor. Um pastor que deu a vida por você. Um pastor que vai te dar alimento, que vai te dar segurança, que vai te dar cobertura. A segunda coisa, a segunda porta que tem lá em Jerusalém é uma porta chamada a Porta dos Peixes, ou a Porta de Damasco. Ela significa o que? A dedicação profética. Era onde os pescadores entravam ali com os seus pescados, ou saíam para pescar. Essa porta, ela representa a multiplicação. Essa porta, ela representa a bênção multiplicada, a bênção dobrada. Talvez é essa porta que você está precisando. Talvez está precisando que o Senhor multiplique as bênçãos dele na sua vida. Multiplique o favor dele na sua vida. Você precisa o quê? Bater nessa porta. Clamar por essa porta na sua vida. A terceira porta é a porta velha, ou a porta de Jafá. Lá em Neemias 3,6 faz menção dessa porta. Essa aqui é uma porta que representa a tradição, representa o passado, representa a história. Eu estou chamando essa porta de uma porta de desapego do passado. Quem vive preso ao passado tem grande dificuldade a caminhar em direção ao futuro. Não viva preso ao seu passado. O apóstolo Paulo fala, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu sigo para o alvo. Se existe algo nessa noite que está te prendendo de avançar para o futuro que Deus te deu, nesse isolamento, nessa quarentena, chegou a hora de você pensar seriamente em deixar para trás, seriamente em soltar todo esse peso que está te segurando e avançar para o seu futuro. Então, essa porta é a porta que você precisa o quê? Fechar. Fecha essa porta do passado. Se é algum trauma, se é algo que ficou lá para trás que te faz mal, fecha essa porta, caminha para o futuro. E a outra porta que eu faço menção aqui são duas portas que são próximas. É a porta do Montouro, é a porta do Vale, a próxima porta. E a porta do Montouro. São duas portas que ficavam próximas. A porta do Vale era a porta onde saía o esgoto da cidade. E a porta do Montouro é onde saía o lixo. Então essas portas arremetem para o quê? Que você deve lançar fora do seu coração todo o lixo que tem te amargurado, todo o lixo que tem te angustiado. Eu já vi pessoas que tinham dificuldade de orar por mágoa guardada no coração, que tinham dificuldade de avançar na sua caminhada cristã, porque o coração estava cheio de lixo. Eu vou dizer para você, assim como naquela cidade tinha um local para dar vazão para o lixo, na nossa vida espiritual também tem que ser assim. O que não te serve, você precisa jogar fora, para que você entenda que o Senhor tem uma porta de oportunidade para você entrar e entrar com liberdade. Uma outra porta que eu faço menção é a porta da fonte. Que porta era essa? Era a porta das bênçãos divinas. Jesus fala lá em João, capítulo 4 ou 6, não vou me lembrar agora de cabeça, que ele conversa com a mulher, né, que estava ali para pegar água. Ele fala, eu quero te pedir água, se você soubesse que água eu tenho para te dar, eu te daria água viva. Jesus promete para ela, ele fala bem assim, e aquele que beber desta água, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus é essa fonte de vida. Jesus é essa porta de bênçãos divinas. E Jesus, ele não quer que nós simplesmente bebamos dessa água e possamos saciar nossa sede e sejamos abençoados. Mas ele quer que nós venhamos a nos tornar um jorrar de bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então em Jesus você é um abençoador. Você não é um simples abençoado, você é um abençoador. Geralmente a gente cumprimenta as pessoas, e aí, abençoado? Mas eu falo para você, precisamos ser o quê? Abençoadores. Somos aqueles que abençoam, somos aqueles que realmente liberam vida para todos aqueles que estão conosco. Uma outra porta muito importante é a porta do cárcere. A porta do cárcere, eu chamo ela de porta de libertação. Está lá em Neemias 3:25. Todos nós
Precisamos deixar para trás as cadeias que nos prendem. A maior delas Jesus já libertou, que era a escravidão do pecado. Mas vira e mexe nós nos envolvemos, né? Existe um texto de Hebreus que fala que devemos nos livrar de todo o embaraço que tenazmente nos assediam, que tenazmente nos envolve. Para o quê? Para que possamos correr com liberdade a corrida da vida. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aonde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Então uma das coisas que acontece quando a gente não usufrui desse livre acesso a Deus, dessa porta que já está aberta, eu vou sentir a minha fé mais amarrada. Quanto mais você usufrui de Cristo, mais liberdade de caminhar você tem, mais liberdade para avançar você vai ter. Então, nesses dias, livre-se de todo peso, livre-se de todo embaraço, livre-se de todo atrapalho. Ah, é um programa de televisão que está te prejudicando? Desliga a TV. Ah, eu não tô conseguindo me concentrar porque tal coisa acontece em tal horário que eu vou ler a Bíblia. Muda o horário que você vai ler a Bíblia. Livre-se de tudo aquilo que está te prendendo ainda, para que você possa alçar o voo que Cristo quer que você alce. Ele quer te levar nas alturas com Ele. Ele quer te fazer andar em lugares altos. Ele quer te fazer enxergar coisas grandiosas que você nem imagina. Mas para isso você precisa o quê? Entender que Ele te libertou para a liberdade. Para a liberdade. Foi para isso que Ele te libertou. Existia outra porta chamada a Porta das Águas. Neemias 3:26. Que é a porta da provisão, né? Outra porta chamada a Porta dos Cavalos. Que eu estou chamando de a Porta da Conquista. A Porta da Força. Cavalo era o instrumento necessário de guerra. Era como eles lutavam. E você precisa entender que em Cristo nós somos chamados para correr com os que correm a cavalo. Existe um texto de Isaías que fala: se vocês não podem nem andar com os que vão a pé, como pretendem correr com os que vão a cavalo? Pois eu quero te dizer, em Cristo nós corremos com quem vai montado a cavalo. Por quê? Porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso poder, Ele é a nossa autoridade. Se você entra por essa porta que é Cristo, é essa força que você vai receber. É esse ânimo que você vai receber. Por quê? Ele abriu essa porta. Ele abriu esse caminho. Ele dispôs essa porta para nós, para que você vença, para que você rompa. A 10ª porta é a porta oriental. Ela simboliza a volta de Jesus. Neemias 3:29. Isso aqui, irmãos, representa o quê? Devemos viver como se Jesus fosse voltar todos os dias. Se Jesus voltasse hoje, como você acha que Ele iria te receber? Como você acha que Ele ia estar contigo? Eu falo, Jesus ia me receber com muita alegria e com muita felicidade. Por quê? Porque eu entendo o valor que Ele tem na minha vida. Então devemos viver todos os dias como se Jesus fosse voltar. A gente fica pensando que, Jesus vai voltar, sim, Ele vai voltar, como a Bíblia fala, sobre as nuvens, né, como um raio, Ele vai voltar. Mas todos os dias Jesus volta para alguém. Ontem Jesus voltou para o meu avô. Todos os dias Jesus volta para alguém. Agora, qual que é a diferença? Ele volta para te levar com Ele ou infelizmente, por conta da sua má percepção de quem é Cristo, que é a nossa justiça, ou Ele volta para, de fato, fazer a justiça contra o pecado? Essa é a diferença. Então, sempre viva olhando para que Jesus vai voltar. Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Não, Senhor, não volta ainda não, porque eu ainda tenho medo do Senhor voltar. Jesus vai voltar. Essa é uma certeza que todo crente tem que ter. Ele vai voltar, Ele está vindo, Ele está próximo. 11. A porta de Mifcade, ou a porta da atribuição. Neemias 3:31. Era uma porta da comissão divina. Era onde o Senhor comissionava, né, ali as pessoas, né? Onde significa um tipo de aviso, de envio. Foi para essa porta que Jesus, em Mateus 28, 19 e 20, nos envia. Ele fala: portanto, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, vão e façam discípulos. Essa é a comissão de Cristo para nós. Ele nos comissiona a fazer o que Ele fez. Agora eu preciso entender o quê? Que eu entrei para esta porta para fazer o que Cristo fazia. Então, Ele nos comissiona para fazer. E a porta que mais me tocou é a porta 12, a porta de Efraim. Efraim significa aquele que multiplica. Efraim significa aquele que faz, aquele que gera, aquele que faz render. Essa porta é a porta da abundância.
Essa é a porta da abundância. Neemias 8,16 vai falar: saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, a praça da porta de Efraim. Efraim significa fruto dobrado. É isso que significa Efraim. Fruto dobrado, porção dobrada. Era um direito de primogenitura. Foi isso que Cristo fez. Quando você lê que Cristo nos fez herdeiros e co-herdeiros com ele, é isso. Ele recebeu a porção maior de primogênito. Os hebreus, o filho mais velho, quando o pai falecia, recebia uma porção maior da herança. Ele ficava com 50% da herança. E os outros 50% era repartido para os demais filhos. Cristo, quando morreu, ele nos fez herdeiros, filhos. Recebemos 50% da herança. Mas como ele é generoso, ele falou: vocês não vão ser somente herdeiros, vocês vão ser co-herdeiros comigo. Então Cristo nos deu porção dobrada, porção abundante, porção multiplicada, porta de Efraim. Foi por essa porta que você entrou. João 10:9 ele fala: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ó, tá garantido. Se alguém entrar por mim, será salvo. Ponto final. Entrará e sairá. Ó, sairá no mundo aí, pregando, se envolvendo, trabalhando. Entrará e sairá e achará pastagem. Está prometendo que aqueles que entram nele vão ter toda a provisão para a sua vida. Vão ter toda a provisão para o que desejam fazer. Sendo ele doador de vida, é também aquele que sustenta. É aquele também que mantém, é aquele que nos afirma, é aquele que nos provisiona. Todas as riquezas do céu ele coloca ao nosso favor. Talvez você não precisa confiar em mim, mas confia em Jesus. Confia. Eu tenho falado: olha para trás, veja o que ele já fez. Olha para frente e se enche de esperança com aquilo que ele ainda vai fazer. Ele vai fazer coisas grandes na sua vida. Creia, creia e confia nele. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Qual é a sua necessidade? Qual é a necessidade que você tem hoje? Eu quero que você saiba que Cristo quer prover todas as suas necessidades. Eu te apresentei aqui 12 portas. Eu poderia te apresentar muitas mais portas na Bíblia. Eu me reduzi a 12. Não tem nenhuma numerologia com os discípulos, nada. Mas eu quero te mostrar. Jerusalém, ela significa algo que Jesus quer fazer em nós. A nova Jerusalém, ela vai descer dos céus. Mas eu quero te dizer, você precisa entender que para você entrar, você tem que entrar pelas portas corretas, as portas de Deus para você. Deus tem portas de bênção para você. Cabe a você saber usar cada uma da maneira correta. Uma vez que eu estou consagrado com Jesus, como eu devo me comportar? O que eu devo guardar na cidade? Ó, lixo não era permitido. Esgoto não era permitido, tinha que ir para fora. Então, cada porta ela vai representar algo na sua vida. Saiba que todas elas foram abertas. Jesus abriu o caminho para nós. Jesus abriu um caminho de possibilidades para nós. E Deus me deu uma frase. Deus, ele cria a porta, ele abre a porta e cabe a nós, eu e você, usar a porta. Não somos nós que criamos a porta. Não somos nós que abrimos a porta. Só nos resta entrar pela porta que o Senhor abriu. Entrar pela porta que ele está apontando. Isso é o que vai fazer a diferença na sua vida. Creia. Creia nessa palavra. Creia que esses dias não são dias de portas fechadas. Creia que se um dia uma porta se fechar diante de você, Deus vai abrir outra muito melhor. Então sempre peça. Senhor, me dá oportunidades. Senhor, me mostra o caminho. Me mostra qual porta eu devo bater. Me mostra, Senhor Deus, qual porta é a do Senhor. Muitas pessoas entram em situações difíceis porque não perguntam: Senhor, é o Senhor que está por detrás dessa porta? Você já reparou que aqui nesse texto de Marcos, Jesus ele não toca somente no ouvido, mas ele toca também na língua daquele homem que por não ouvir não falava direito? Jesus ele quer nos fazer ouvir as verdades dele, para que nós possamos falar aquilo que ele quer que nós venhamos a falar.
Então o Senhor ele quer fazer uma transformação em você. Ele quer fazer de você um manancial de vida. Ele quer fazer de você um profeta nesse tempo, para que você fale todas as verdades que ele tem. Ser um abençoador, não somente um abençoado. Não se conforme na fé em ser somente abençoado. Exagere na bondade do Pai. Ele quer te gerar para ser um abençoador. Que você seja generoso. Que você tenha realmente esse coração disposto a dar. Jesus fala, é melhor dar do que receber.